Olá, pessoinhas, como estão vocês também? Espero que sim. Bem-vindo a mais um Coração de Dorama com a Thay, no caso de você dar risada e refletir um pouco sobre cada dorama. E hoje eu pensei muito antes de trazer esse vídeo aqui, por quê? Porque eu já falei sobre o que eu vou falar aqui, né? Então eu pensei, será que eu devo trazer? Ou será que, como eu já falei uma vez, não precisa? Né? Mas, tipo, eu acho que é bom pra reforçar, apesar de eu estar sempre falando quase sempre a mesma coisa, né? E então eu resolvi trazer. No final das contas, eu resolvi estar aqui gravando esse vídeo aqui, né? E o que eu vou falar hoje é sobre o que meio que eu percebi, né, da dinâmica ali do BL do Taegeon. Percebi assim, que eu quero dizer meio do que, sabe, eu refleti um pouco sobre aquilo que estava ali acontecendo, né? Porque o que eu já falei aqui foi sobre você nunca estar sozinho, você ter sempre alguém para poder lhe ajudar. Eu sempre estou falando isso aqui, na verdade, sempre estou reforçando isso aqui. E também estou sempre falando que não tem como você fugir das coisas. Eu já falei sobre isso aqui em um vídeo atrás, né? E vou falar de novo, porque aqui, né, a gente tem o Taegeon, né, o personagem do Taegeon, o Han Jo-han, que em determinado momento, quando ele descobre que ele tá doente, ele sabia que o Ryu ia querer cuidar dele até o fim, e ele não queria aquilo pro Ryu. Ele não queria que o Ryu se prendesse daquele jeito, então ele acaba, né, dando um migué lá e indo embora. Só que você não resolve as coisas dessa forma, né? Você resolve as coisas conversando. É assim que as coisas se resolvem. E às vezes, ainda assim, não tem como se resolver. Porque por mais que às vezes você fale para outra pessoa, né, como você se sente, às vezes a outra pessoa não consegue entender. Não tem maturidade suficiente para entender. Então, ela simplesmente, né, não vai enxergar o mesmo ponto que você. Vocês vão estar enxergando coisas diferentes. Então, eu acho que por mais que, tipo, às vezes você quer tomar uma atitude porque você acha que a outra pessoa, né, vai ser assim, 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 mas eu acho que a outra pessoa tem direito de saber o que você tá fazendo, né? Porque se você gosta dela, por mais que você olhe e pense, ah, eu não quero isso para outra pessoa, então vai ser melhor que ela ache dessa forma, né? Mas, poxa, os sentimentos dela também deveriam contar para você, né? Eu sei que já tá contando pelo simples fato de você não querer que ela viva aquilo, mas você não chegar para ele contar o que tá acontecendo, eu acho que, sei lá, né? É muito o fato de você também pensar nos sentimentos dela e ao mesmo tempo não pensar. Porque ela gostaria de saber o que está se passando com você, né? Assim como se fosse com ela. Você também gostaria de saber o que estaria se passando. Então, acho que nesse ponto a gente tem que se colocar um pouco no lugar do outro. Se fosse ele nessa situação, né? Se fosse o Ryu, ele não ia gostar que o Ryu contasse para ele o que estava acontecendo? Óbvio que ele ia querer que o Ryu contasse, sabe? E da mesma forma, ele também cuidaria do Ryu. Então, não tem muito o que fazer. Quando você gosta da pessoa, eu sei que muitas vezes a maioria das suas ações são para que a outra pessoa não se machuque. Mas ela tem que ser responsável, ela é responsável pelas decisões que ela toma. Porque no final, ele foi para a Alemanha para poder fazer o tratamento e tal. No final, quem apareceu lá? O Ryu. Adiantou de que ele escondesse tanto de anos, né, o que estava realmente acontecendo com ele, para no final o Ryu acabar cuidando dele até o último dia dele, do mesmo jeito. Então, se ele tivesse contado logo, teria evitado esse tanto de sofrimento que os dois passaram, né? O Ryu mais ainda por achar que ele estava com outra pessoa. Então, acho que é meio que uma dinâmica assim, né? Às vezes pensar em como o outro vai se sentir, você é bom. E às vezes se colocar no lugar da outra pessoa também é bom. Você vai tomar uma atitude, mas a outra pessoa, ela é responsável pelas atitudes dela. E se ela quer fazer aquilo com você, sabe? Então, por que você quer tirar isso dela, né?
tirar esse lugar dela. Eu sei que você pensa, se ela fazer isso e isso comigo, ela vai acabar sofrendo. E você quer evitar esse sofrimento, mas isso quem decide é a outra pessoa. Porque se ela realmente gosta de você, se ela está realmente disposta a construir algo com você, ela não vai fugir. Ela vai simplesmente querer ficar do seu lado. E às vezes, alguns pensamentos de algumas pessoas que pensam dessa forma, é porque acham que a outra pessoa vai embora se descobrir o que está se passando, o que está acontecendo, né? No fundo tem esse pouquinho de medo, sim. Então, eu acho que por isso mais que muitas pessoas tomam certo tipo de atitude, né? Mas é como eu falei, se eu acho que a outra pessoa ela vai querer, né, construir algo sério comigo, que ela realmente gosta de mim, eu acho que ela vai querer estar comigo nesse momento, assim como eu ia querer estar com ela nesse momento, entende? O ponto é, você tem que priorizar os seus sentimentos e os sentimentos da outra pessoa que você está vivendo, mas você tem que olhar pelo ponto de que eu tô fazendo isso com ela, mas será que se fosse ela passando por tudo isso, será que eu não ia querer saber o que está se passando com ela? Sabe, óbvio que você ia querer saber, óbvio que você ia querer estar do lado dela para dar força para ela, para que ela passasse por tudo aquilo. Então, por que que você ia querer estar com ela nesse momento? Então, por que você está tirando dela esse momento de estar com você? Não tem porquê. Eu acho que, pra mim, é isso. A questão de que você tem que sim olhar pelos sentimentos da outra pessoa, olhar para os seus, olhar para os sentimentos dela, mas também tem que se colocar no lugar dela muitas vezes. Porque você deve pensar pelo lado: se fosse comigo, eu iria gostar de saber ou não? Porque eu tenho certeza que você iria querer saber, né? Eu tenho certeza, como eu falei, ele iria querer saber o que o Ryu estaria passando, né? Então, pra mim funciona dessa forma. Não tem como você fugir, né? A gente tem aquela outra cena também que quando tudo acaba desmoronando pra ele, né, ele acaba fugindo para aquela fábrica abandonada e tal, fala que não é pra contar nem pro Ryu, nem pra irmã dele. Só que você não pode fugir dos seus problemas, porque o que que você vai fazer? Você vai, tipo, fugir e aceitar que o seu caminho é aquele ali, que sua vida tá acabada. Não é assim. Gente, como eu sempre tô falando aqui, sempre tem um novo lugar para recomeçar. Talvez ali naquele lugar tudo já tivesse acabado para ele, mas ele foi pro Japão, ele recomeçou uma nova vida no Japão, sabe? Fez novas amizades, conheceu novas pessoas e viveu a vida dele durante um bom tempo lá no Japão. E teria vivido por muito mais tempo se ele não tivesse descobrido que estava doente e tal. Então, ele tinha, né? E ele teve um recomeço. Assim como não só ele aqui tem um recomeço, né? Como a Sumiko também tem. Porque quando o Seiji morre, ela também ficou muito deprimida, né? Ela, se não fosse muito, né, o Johan e o Ryu, ela acabaria tendo uma depressão e tal. Então ela ficou muito mal, mas ela tinha os pais do Ryu, ela tinha o Ryu, ela tinha o Johan, que ajudaram ela muito, né, com a nenenzinha. Então ela pôde recomeçar novamente, ela viu que ela tinha segurança para recomeçar e que ela não estava realmente sozinha, que as pessoas que estavam com ela fariam de tudo para continuar vivendo aquilo ali, né, para continuar dando força para ela. Ela entendeu que, por mais que da forma que tudo tinha acontecido, né, por mais que eles não fossem o pai da neném, os pais da nenenzinha de verdade, mas eles estavam ali como se fossem. Eles deram todo o apoio que ela precisava. Quando ela quis voltar a trabalhar, eles ajudavam ela sempre, sempre que eles podiam, né? Eles pegavam a menininha, no caso o Johan, porque o Ryu não podia muito, pegava a menininha na creche, no lugar dela, quando ela não podia sair do trabalho. Eles não julgavam ela, eles não faziam, simplesmente só apoiaram ela na decisão que ela tinha que tomar.
Então, por mais que você sempre ache que você sempre tá sozinho, que você tá solitário, que é isso, que é aquilo, lá tem alguém que olha por você que você não consegue enxergar. Essa pessoa tá sempre com você, tá sempre do seu lado, ela tá sempre lhe apoiando e às vezes você não consegue perceber. Seja um amigo, seja um parente, seja um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, tá sempre ali alguém pra tá com você, sabe? Às vezes, quando eu passei por muita coisa há alguns anos atrás, eu também pensava muito pelo fato de que, eu tô sozinha, eu não tenho ninguém. Mas pelo simples fato de que eu nunca contei pra ninguém por tudo que eu passei, entendeu? Então, ninguém sabia. Era só eu e Deus, sabe? Mas olhando pra minha família hoje, eu vejo que eu sempre tive com quem contar. Eu só nunca contei com eles pelo fato de que, tipo, eu sei que eles também carregam muitas coisas e que eu tenho as minhas coisas e não quero sobrecarregá-los. Mas se eu contasse, eu sei que eles me apoiariam e que eles cuidariam de mim como eles sempre cuidam, né? Mas, pra mim, já é o suficiente, mesmo que eles não saibam, né? Mesmo que eu ainda não cheguei para eles e contei tudo sobre mim, tudo que aconteceu e tal, mas já é o suficiente eu ter eles comigo agora, porque eu sei que hoje eu não tô mais sozinha como eu falava antes, sabe? Eu sei que sempre soube, na verdade, que eles sempre me apoiaram, eles sempre cuidaram de mim e eles continuam fazendo isso. Então eu nunca tive sozinha de verdade. Eu só falava isso pelo fato de que, tipo, de eu enxergar dessa forma, sabe? Eu acho que o sofrimento faz você enxergar a forma de que, tipo, você não tem ninguém. Você não tem ninguém que olhe por você ali. Mas, mesmo sem saber, eles cuidaram muito de mim e ainda cuidam. Então, pra mim é o suficiente. Eu acho que a gente tem muito isso. A gente não consegue enxergar, às vezes, o que a gente tem à nossa volta, né? A gente tem pessoas que se importam com a gente e às vezes a gente realmente não consegue perceber. O importante aqui é que uma hora ou outra você vai perceber isso. Talvez em um momento que seja ainda mais doloroso, sabe? Ou talvez quando tudo passar, você vai olhar e perceber de fora, sabe, que sempre teve uma pessoa que sempre esteve ali com você, cuidando de você, tentando lhe animar, tentando lhe levar para lugares, tentando te puxar, né, de volta para você mesmo. Então, eu acho que no final, quando você conseguir olhar tudo de fora, que você perceber, né, você vai ver que você nunca teve sozinho. Porque no final ninguém nunca tá sozinho, né? Às vezes tem sim aquelas exceções de pessoas que realmente não tem ninguém. A família não é um lugar seguro. As amizades muitas das vezes são falsas, né? Mas mesmo assim, pra mim, sabe, Deus não te deixa sozinho. Você tem a Ele, então recorra a Ele, sabe? Seja, ele é seu melhor amigo, então converse com ele. E em algum momento ele vai lhe mandar alguém para que você possa confiar, por mais que seja difícil com todo, né, o trajeto que você já tem feito, mas você vai ver com o tempo que você pode confiar nessa pessoa e você vai poder, né, entender que realmente uma hora ou outra, por mais que a gente esteja realmente sozinho, uma hora ou outra a gente encontra alguém que a gente pode confiar e que a gente pode contar tudo, né? É que nem a Sumiko, ela sempre soube que ela sempre teve o Ryu, ela sempre teve a família do Ryu. Mas quando o Seiji morreu, ela virou pro Ryu e falou que ele tinha o tio Han e que ele não sabia o que era estar sozinho e solitário, né? Não sei o que, não sei o que. Só que o Ryu falou que ela nunca teve sozinha. Ela tinha ele, ela tinha o tio Han, ela tinha a família dele, que se preocupavam com ela, né? Então, por mais que ela sabia que ela tinha o Ryu e os pais do Ryu, ela dizia que ela estava sozinha depois que o Seiji morreu. E foi isso que eu quis dizer naquele momento que eu falei de mim ali. Por mais que eu soubesse que eu não estava sozinha, que minha família, né, cuidaria de mim,
Mas em certos momentos a tristeza é tão grande que você se sente sozinho, né? Às vezes você não tem coragem de recorrer a ninguém, porque você tem vergonha, tem medo, tem aquela coisa de que não quer sobrecarregar os outros. No meu ponto foi de não querer sobrecarregar as outras pessoas, né? Mas tem gente que tem vergonha, tem gente que tem medo e não procura ninguém. E no final das contas acaba realmente se sentindo sozinho, né? Mas eu acho que é algo que eu tô tentando aprender, é algo que eu preciso aprender, é buscar mais, sabe, falar. Falar sobre mim, falar sobre tudo que eu sinto, né? E eu tô conseguindo me abrir melhor. Às vezes tem coisas que eu tento não conversar muito, mas depois eu acabo conversando aos poucos, no meu momento. O certo é você respeitar o seu tempo, tá? Respeite o seu tempo, vai de acordo com o que você deseja falar, tá? Se você não quer falar naquele momento, respeita isso, não se force a falar. Só deixa. Em algum momento vai acabar saindo, vai acabar tocando uma conversa assim e você vai acabar falando mais naturalmente, sem tanta pressão, sabe? E eu percebo que pra mim ultimamente tem sido assim. Às vezes tem coisas que pra mim tem certos momentos que eu não quero falar. Então, o que que acontece? Eu falo, não, eu não vou falar sobre isso agora, eu não quero falar sobre isso agora. Então, eu vou respeitar o meu momento de não querer falar. E depois, com algum tempo, eu vou falando, sabe? Aquilo que aconteceu, sobre como aconteceu, né? Por que que eu deixei de fazer tal coisa. E pronto, quando eu falo, né, para minha família, no caso, eles simplesmente escutam e depois, se eles tiverem alguma coisa, algum conselho, eles vão me dar. E muitas vezes, quando eles não têm, eles só simplesmente escutam, né, o que eu tenho a dizer. Eu tenho percebido que eu tenho me abrido melhor, mas respeitando o meu tempo, conforme o meu tempo, sabe? Eu não chego na hora que eu tô sentindo aquilo ali e consigo falar. Não, naquele momento eu só consigo me fechar. Então eu fico quietinha no meu canto, eu não falo nada, eu fico praticamente sem falar o dia inteiro, né? E quando é depois de alguns dias, algumas semanas, é que eu vou conseguir me abrir naturalmente. E é isso. Eu tô melhorando bastante nisso ultimamente, porque, pra falar a verdade pra vocês, era muito ruim antes. Mas hoje eu tenho melhorado bastante e eu tenho conseguido me abrir melhor, né? Eu tenho reparado isso em mim ultimamente. E eu fico feliz por isso, eu fico orgulhosa de mim, porque eu sei o quanto era difícil para mim antes e hoje, por mais que ainda não seja totalmente fácil, mas eu consigo falar com mais naturalidade, seguindo o meu tempo, seguindo o meu ritmo, né? Então é isso que eu falo para vocês. Olha o tempo de vocês, não se force a dizer o que você sente. Se você está sentindo naquele momento e você sente que você não quer falar sobre isso, então não fala. Respeita o tempo do seu corpo, que em algum momento você vai sentir vontade de falar. E quando essa vontade de falar chegar, fala. Porque vai sair tão naturalmente que você não vai nem perceber. Quando você olhar, você já simplesmente falou, tá bom? Então, é isso, tá? Eu sempre estou falando quase as mesmas coisas aqui, mas eu acho que é importante a gente reforçar um pouco, né, sobre coisas assim, porque a gente tá sempre fugindo das coisas, a gente tá sempre, né, tentando fazer as coisas de algum jeito certo e acaba às vezes fazendo do jeito errado. Então eu acho que é sempre bom reforçar algo assim, né? E se caso, né, vocês sentirem e verem, vocês busquem ajuda, tá? Nunca deixem de procurar ajuda. Eu acho que eu não falo muito sobre isso aqui, mas é sempre essencial buscar ajuda se precisar, tá? Se precisar, não. Aliás, busque sempre ajuda. Se precisar, se não precisar, busque ajuda, né? É essencial, principalmente para nossa geração de hoje. Eu acho que se todo mundo conseguisse passar num psicólogo seria bom,
Porque a nossa geração é uma geração que vem de acúmulo de coisas, né? A gente acaba acumulando muita coisa. Então, a nossa geração não tende a se abrir muito, né? Então, chegar no psicólogo e passar no psicólogo e fazer uma terapia é muito bom, tá? E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Não foi muita coisa e foi um pouco mais do mesmo do que eu sempre tô falando aqui. Mas como eu falei, é sempre tá bom reforçando. E é isso, tá? Deixe aqui nos comentários se você já assistiu o BL do Taecyeon, tá? Se você não assistiu, vai lá assistir, dá essa forcinha, né, lá pro BL deles. E deixa aqui também nos comentários o que você acha sobre o que eu falei aqui. Se você concorda comigo, se você não concorda, deixa aqui, tá? Eu vou ler, vou curtir, vou comentar também, vou responder o seu comentário. E é isso, tá? Curte se vocês gostaram, compartilhe, se inscrevam e ative as notificações. E lembre-se, pessoinhas, não esconda o brilho de vocês por medo de incomodar, ele não é excesso, é missão. Confie no vazio, ele não é perca. É só espaço pra coisa melhor entrar, tá bom? Um beijo, 안녕.